Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema acrescentando a piedade, a fraternidade e o amor. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 7, diz assim: Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. As últimas 3 qualidades de caráter que Pedro nos exorta a acrescentar à nossa fé, imediatamente em seguida, são a piedade, a fraternidade e o amor. Essas 3 estão estreitamente entrelaçadas e dificilmente se pode separá-las. Examinemos a piedade em primeiro lugar. Criar piedade é algo que nós temos que fazer. Deus não precisa criar piedade, pois Ele já possui essa virtude. A piedade significa simplesmente possuir atributos semelhantes àqueles que Deus tem. Somos nós que devemos aprimorar a piedade em nossa vida. E nós, como filhos e filhas de Deus, devemos possuir as características do nosso Pai Celestial. Devemos ser exatamente como o nosso Pai, porque fazemos parte da sua família. A sua natureza divina fica fazendo parte de nós mesmos, porque somos seus filhos, e os atributos que Deus possui devem também estar ativos em nossa vida. A piedade é conformar a nossa mente e vontade com a mente e a vontade de Deus. A fé genuína e a vida piedosa não podem ser separadas entre si, da mesma maneira que o alicerce não pode ser separado do prédio. A raiz não pode ser separada do tronco. Nós nos chamamos cristãos, e isso significa que devemos ser semelhantes a Cristo. Se levamos o seu nome, devemos também ter as suas características, os seus atributos, os seus traços pessoais e ser semelhantes a Ele. Este fato deve ser visível e óbvio a todos ao nosso redor. Há muitos exemplos na Bíblia de pessoas que viveram uma vida realmente piedosa. Por exemplo, o rei da Babilônia não aguentava a religião de Daniel, mas não podia governar as suas muitas províncias sem a ajuda de Daniel. E assim, permitiu que Daniel ficasse com o Deus dele. Daniel era um testemunho vivo na Babilônia, uma terra de profundas trevas. Testemunho do Deus vivo e verdadeiro. Muitos outros chegaram a conhecer a verdade através de Daniel. E este viveu uma vida verdadeiramente piedosa, e seu impacto afetou muitas pessoas. O rei do Egito não se emocionou com a religião de José, tampouco, mas sabia que não poderia receber a ajuda financeira especializada de José e a sua competência gerencial, sem também obter a piedade de José. Essas características eram inseparáveis entre si. O rei aguentou a piedade de José, a fim de aproveitar as suas perícias e capacidades. Como resultado, José livrou a totalidade da sua raça. O que tinham em comum esses 2 homens, Daniel e José? Havia neles algo que os destacava no meio da multidão. Eram diferentes de todos os demais. E qual era a diferença? Era a piedade. A vida piedosa provém de uma única maneira. Brota de um estreito relacionamento com Deus. Muitas pessoas alegam conhecer a Deus, mas nas suas ações não se assemelham a Ele em nada. Às vezes,
somos levados a duvidar até que ponto elas realmente conhecem a Deus. E se você realmente anda na piedade, esse fato vai se revelar quando estiver sendo submetido à pressão. Você se lembra do testemunho dos 7 filhos de Seva? Saíam para tentar fazer grandes coisas em nome do Senhor. Certo dia, procuraram expulsar de alguém um espírito maligno, e esse respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Atos 19, 15. Eles não tinham nenhum relacionamento com Jesus. Não eram piedosos de modo algum. Não havia neles nenhuma piedade. E esse fato era bem visível. Os filhos de Seva não tinham autoridade para fazer aquelas coisas. E é exatamente por isso que as coisas parecem não dar certo para algumas pessoas. Andam tendo a aparência de piedade, fazendo todas as confissões certas de fé, mas vivem uma vida ímpia e ainda querem saber por que as coisas não dão certo para elas. O próprio Jesus disse, Mateus 7, versículos 21 a 23, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fazemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esse trecho dá a impressão de que Jesus estava sendo severo, mas realmente estava sendo honesto. A piedade ou faz parte de nós ou não. Talvez consigamos enganar as pessoas, mas certamente não podemos enganar a Deus. Está na hora de fazermos da piedade uma prioridade em nossa vida. E à medida que vivemos uma vida piedosa, outras pessoas ao nosso redor serão afetadas e transformadas pelo nosso exemplo. Jesus estabeleceu o padrão certo para a piedade ao dizer que somente podia fazer aquilo que via o Pai fazer. João 5,19. E se adotarmos esta atitude, a nossa fé funcionará. Nossa fé ficará forte porque os nossos motivos serão certos e estaremos vivendo uma vida piedosa para comprovar isso. A vida de Jesus, pois, precisa ser vivida e demonstrada em nossa vida. A piedade é manter a semelhança a Deus, nos bons momentos e também nos tempos difíceis. Quando se pensa em ter um caráter semelhante a Deus, uma das primeiras coisas a surgir na mente é a compaixão e o perdão. Deus tem uma natureza perdoadora. Jesus nos mandou perdoar e nunca cessar de perdoar. Precisamos ser um povo do perdão e estender a mão da compaixão ao próximo, conforme Deus o faz. Precisamos parar de ser duros com as pessoas e fazer aquilo que Paulo mandou fazer. Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A compaixão é algo que precisamos cultivar, algo que custa esforço. É aqui que a fraternidade entra em jogo. A fraternidade é a piedade em ação. A fraternidade importa em preferir o seu irmão a si mesmo. É ficar alegre em vez de ter inveja, quando você vê o seu irmão receber uma bênção. A bondade não flui da nossa vida por conta própria, sem esforço nosso. Ela precisa ser trabalhada, alimentada e encorajada. Tratar as pessoas com bondade exige esforço, porque muitas vezes a bondade nos leva a sair da nossa rotina, ao passo que seria mais fácil não ser bondoso. A Bíblia está cheia de histórias a respeito de pessoas que evidenciaram a bondade fraternal.
Um dos melhores exemplos acha-se no livro de Ruth. Ruth era uma jovem viúva moabita quando a sua sogra Noemi resolveu voltar à sua cidade natal, Belém. Ruth optou por acompanhar a sogra. Aquele ato foi de uma grande bondade por parte de Ruth, pois ela não pertencia à região de Belém. Se ela fosse até Belém, seria provável que ela nunca conseguiria um casamento, porque não pertencia à raça judaica. Mas optou por ir ajudar a sogra, em vez de voltar à sua própria casa e família, e achar um marido ali. Ela estava sendo bondosa e compassiva, deixando de lado os seus próprios interesses. E em pouco tempo, a bondade de Ruth foi notada por Boaz, um homem muito rico. Não demorou para ela se tornar a esposa dele. A bondade de Ruth recebeu uma recompensa muito grande. A bondade só quando faz bom tempo não é apropriada para a vida do cristão. A bondade, segundo Deus, é permanente e duradoura. Os atos de bondade são evidências de um relacionamento genuíno com o Senhor. Quando tratamos os necessitados com bondade, estamos na realidade demonstrando bondade ao próprio Cristo. A bondade é uma das 3 qualidades essenciais que o Senhor requer dos homens. Miqueias 6,8 diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Na Bíblia, achamos ainda a história da bondade de Raabe para com os 2 espias que os filhos de Israel mandaram para Jericó. A vida dela foi poupada, juntamente com a sua família inteira, devido ao seu único ato simples e espontâneo de bondade. A bondade deve ser um dos nossos alvos supremos, juntamente com andar em amor cristão. A última coisa que Pedro disse que devemos acrescentar à nossa fé é o amor. O amor cristão significa o amor em ação. Se tomássemos a decisão de andar com amor a todo tempo, a nossa fé seria poderosa como dinamite, pois a fé opera por meio do amor. Mas o que é o amor? A melhor descrição que temos do amor genuíno, do verdadeiro amor cristão, acha-se na Bíblia. 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao 8, que diz assim: Ainda que fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não anda em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Se você ler cuidadosamente essa lista que nós acabamos de falar, você verá que o amor é descrito em termos de ações. O amor não é apenas uma emoção ou um sentimento. As Escrituras nos demonstram com muita clareza que o amor verdadeiro é traduzido em ações. E um só mandamento é dado no Novo Testamento, e ele nos manda andar em amor. Se aprendermos a andar no amor em cada momento, nunca quebraremos nenhum dos outros mandamentos que foram dados segundo a lei.
Se você ama alguém, você não pretende matá-lo, roubá-lo, nem cobiçar o que é dele. O amor é mais do que mera conversa. E está na hora de demonstrar ao mundo o nosso amor. Você pode falar o tanto quanto quiser a respeito de toda a fé que você possui, mas nós precisamos ver a fé em ação. Se você espera que a sua fé funcione, você precisará demonstrar o amor. Tiago 2, 14 a 17 diz: Que proveito há em vocês dizerem que têm fé e são cristãos, se não estiverem provando isto pelo socorro aos outros? Esse tipo de fé salvará alguém? Se vocês tiverem um amigo que está necessitado de alimento e vestuário e lhe disserem: Bem, a Deus, e que Deus o abençoe, aqueça-se, coma bem, e depois não lhe derem roupas ou alimentos, que bem faz isso? Portanto, vocês veem que não é suficiente apenas ter fé. É também preciso que façam o bem para provarem que a têm. A fé não se manifesta por meio de boas obras. Não é fé coisa nenhuma. É morte e inútil. Outra coisa que precisamos saber a respeito do amor é que o amor cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro 4,8. Mas o que significa isso? Significa que não damos pontapés numa pessoa que errou. A Bíblia diz que quando vemos um irmão apanhado em falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejam também tentado. Gálatas 6:1. Em vez de falarmos mal de alguém e de o fazermos lembrar-se de todos os males que cometeu no passado, devemos estender a mão com amor e restaurá-lo. E se você realmente ama a Deus, você amará as pessoas. Você estenderá a mão a elas com amor e fará o que o amor faz. A fé opera pelo amor. Gálatas 5:6. Se acrescentarmos amor à nossa fé, ela funcionará. A nossa fé será poderosa. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 8 a 11, fala: Porque essas coisas existindo em vós, e vós aumentando, fazem que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vós será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, depois de acrescentar à nossa fé virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Depois de nos termos esforçado para acrescentar todas essas coisas, você sabe o que acontece? Ficamos frutíferos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E as Escrituras nos dizem que nunca tropeçaremos. Isso também significa que nós, sem essas qualidades de caráter operando em nossas vidas, permaneceremos estéreis, infrutíferos e é mais fácil cairmos. E a Bíblia nos manda ser perfeitos, assim como Cristo era perfeito. Devemos nos esforçar para chegar àquela perfeição. A qualidade da vida de um homem está em proporção direta com o seu compromisso com a excelência e com a perfeição. O caráter é o determinante mais importante do sucesso global de uma pessoa. Somente a força de caráter perseverará e perdurará no meio de todas as situações. O modo de nos tornarmos excelentes é acrescentar essas coisas que Pedro mencionou.
E à medida que fazemos assim, a nossa vida amadurecerá e dará frutos. Isso é garantido. Essas qualidades devem estar dentro de nós. Todas as qualidades de Jesus estão dentro de nós, porque assim como ele é, assim nós também seremos neste mundo. E o que significa ser frutuoso? Significa que estamos produzindo algo de valor permanente para o reino de Deus. Você está sabendo que a única coisa que vai durar é aquilo que fazemos em favor de valores eternos? Somente aquelas coisas que são feitas segundo a vontade de Deus poderão realmente dar frutos permanentes. Aquelas coisas que são feitas com virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor darão frutos que permanecerão. E essas qualidades devem aumentar em nós. Uma pessoa espiritualmente madura nunca cessa de crescer. E se você se esforçar para fazer essas coisas na sua vida, andar na virtude, no conhecimento, no domínio próprio, na perseverança, na piedade, na fraternidade e no amor, você não terá nenhum problema com tropeços e nem será vencido pela tentação. Essa é uma grandiosa promessa. Somos os representantes de Jesus nesta terra. A Bíblia diz que somos embaixadores. Representamos o melhor que existe. Somos cidadãos do reino celestial. E já é hora de vivermos à altura dele. João Batista disse: convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. João 3,30. O nosso alvo deve ser que Jesus cresça diariamente dentro de nós, que cada vez mais dele seja visto em nossa vida todos os dias. Em nome de Jesus. Amém? Momento da oração. Vamos agradecer a Deus e pedir a Ele que possamos desenvolver essas características também, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós queremos também ter a capacidade de desenvolver todas essas características e atributos que são do Senhor, mas que nós, com a sua ajuda, com seu esforço, com o nosso esforço, nós poderemos desenvolver, porque o Senhor irá nos capacitar para também, da mesma forma que o Senhor, sermos verdadeiros cristãos, verdadeiras pessoas semelhantes a Cristo, pessoas que têm o caráter e os atributos que o Senhor também tem. É claro que nós vamos andar a cada dia fazendo a vontade do Senhor, para que possamos chegar a essa perfeição que está escrita na tua palavra. E é por isso que nesse dia de hoje eu quero apresentar diante do Senhor a minha vida, a minha família, a minha casa, o meu ministério e também a vida, a casa e a família de cada pessoa que está nos acompanhando agora, para que ela também possa desenvolver todas essas características. Porque eu tenho a certeza e a convicção de que para o Senhor nada é demasiadamente difícil, porque o Senhor é o Deus do impossível, e que cada um receba nesse dia de hoje a sua bênção, a sua vitória, o seu milagre, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus, glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.